Quarta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, continuamos na seção das parábolas de Jesus, onde ele se utiliza de histórias e comparações para nos mostrar o que é o reino dos céus, porque certamente se ele se utilizasse de uma linguagem sobrenatural, nós não entenderíamos. Então ele pega elementos do dia a dia e vai fazendo comparações para que nós possamos compreender o que é, qual é a lógica e como viver o reino dos céus. Amados, hoje nós temos dois compradores, duas pessoas que estão comprando, duas pessoas que estão procurando, duas pessoas que estão procurando algo de grande valor. O primeiro exemplo no versículo 44 e depois no versículo 45. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Então veja que Jesus já está dizendo que o reino dos céus é como um tesouro. Certamente vale mais do que um tesouro. Só que para nós compreendermos, é como um tesouro. É algo de valor. É algo que nós precisaríamos voltar os nossos olhares. Eu tenho certeza que se você já comprou ou tem algo que é de ouro, por exemplo, o dia que eu ganhei este anel de presente dos meus 3 anos de sacerdócio, eu fiquei admirado com a beleza que é um ouro. Um tesouro, isso aqui vale muito, com certeza. Mas existe um valor além do valor real dele, que é o valor afetivo, uma memória, uma lembrança, uma comemoração, pessoas que se juntaram para me dar este presente. Estou só dando um exemplo muito prático. Ou seja, e mesmo diante disso tudo, o reino dos céus vale mais. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Ele está escondido num campo, está escondido, ou seja, demanda de nós investigação. Está num campo, num vasto terreno, onde eu preciso colocar as minhas capacidades emocionais, afetivas, intelectuais para procurar esse tesouro. E então se diz que um homem o encontra e o mantém escondido. Por que ele mantém escondido, meus irmãos? E depois se diz que, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Por que o homem, ao encontrar esse tesouro, ele mantém escondido? Queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos propósito de vida para a nossa vida, quando nós percebemos que a vida na igreja vale tudo e vale muito, e vale tudo, porque o que vale é Jesus. Ali está Jesus Cristo, na palavra, na Eucaristia, nos sacramentos. Muitas vezes nós precisamos deixar isso escondido por um momento. Por quê? Porque às vezes quem está ao nosso redor, na nossa convivência, não vai compreender. Por exemplo, talvez entre nós existe um jovem que queira se tornar padre, mas ele encontra esse tesouro que é a sua vocação sacerdotal. No primeiro momento, ele vai manter escondido, porque talvez o pai, ou a mãe, ou os parentes, ou amigos não vão permitir com que ele compre esse tesouro. Vão querer tirar ele de ideia na intenção de ser um padre. Ou talvez algum de nós quer viver o matrimônio de forma casta, quer compreender o matrimônio na geração dos filhos. E aí, se você passa de 2 filhos, as pessoas já começam a criticar. Então é melhor você e seu marido manter este propósito no silêncio dos corações de vocês e começarem a ter os filhos. E deixe as pessoas falar. Mas manter escondido significa ainda as pessoas não são capazes de compreender o tesouro que eu encontrei. Muitos de nós, talvez alguns de vocês, que deixaram de conviver com seu cônjuge e escolheram a vivência do celibato para honrar aquele primeiro matrimônio. Às vezes as pessoas não compreendem, por isso
manter o tesouro escondido e deixe com que as pessoas falem. Meus irmãos, minhas irmãs, no final de tudo, o que eu estou tentando explicar é que o seu tesouro vale com Cristo. Não precisa das pessoas saberem. Vale a pena que você saiba, que você viva o seu tesouro, que é Jesus, no seu estado de vida, na sua perspectiva, mas cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O homem fica cheio de alegria quando encontrou a vocação sacerdotal, o tesouro dele. Quando talvez você encontrou a pessoa para você se casar, e você quer casar na igreja. Quando você compreendeu a vida, a geração dos filhos no casamento. Quando você compreendeu que precisa se confessar mais de uma vez por ano. Quando você compreendeu que você não pode ficar sem a missa de domingo, ele fica alegre, porque ele compreendeu. Ele percebeu que aquilo vale muito e vale tudo. Ele vai e vende todos os seus bens. Ele se desfaz daquilo que o impede de adquirir aquele tesouro. Aí ele faz uma troca e perceba, tanto neste como no outro exemplo que nós vamos chegar, ele vende os bens. Ele não abre mão daquilo que é ruim. Daquilo que é ruim, ele já abriu mão. Na nossa vida, meus irmãos, nós católicos, às vezes, entendemos o cristianismo só não matar e não roubar, e pronto. E aí achamos que a negativa já é o suficiente. A negativa é um passo, mas agora eu preciso abrir mão daquilo que é positivo. Às vezes, um churrasco em família é bom, mas tem a missa de domingo. Às vezes, umas férias são boas, mas existe a missa lá para você participar. Ter dinheiro é bom, mas é necessário compreender que o dinheiro é um instrumento, não finalidade. Então, ter dinheiro é bom, mas ajudar as pessoas, devolver o dízimo, estar atento às realidades da sua família, as pessoas necessitadas. Entende, meus irmãos? Que para ter o tesouro, eu também preciso abrir mão de algo que é bom. No outro exemplo, nós vamos ver isso também. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Neste caso, o homem está procurando, está investigando. Significa a nossa fé que é ativa. Sabe aquele vazio no seu peito? Sabe aquele dia que talvez você percebe que está faltando algo? É justamente, meus irmãos e minhas irmãs, Deus que está te cutucando para procurá-lo na palavra, nos sacramentos, na leitura de um livro, da vida de um santo, para você se espelhar nele. Meditação da vida de Jesus Cristo, confessar-se mais, adorar o Senhor nas quintas-feiras, onde nós expomos o Santíssimo Sacramento e vamos adorar o Senhor. Entregar ao Senhor todas as nossas batalhas, entregar ao Senhor todas as nossas questões. Nós precisamos procurar esta pérola preciosa que é Jesus. O versículo 46 diz: quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, veja a mesma lógica do outro, ele vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Ele abre mão de algo que é bom, ele vende os seus bens para comprar aquela pérola. Toda a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, se faz de escolhas. E quando você escolhe algo, você sacrifica outro algo. Então, quando eu resolvi me tornar padre, quando eu resolvi voltar para o seminário, eu já disse aqui na igreja e partilho com vocês, eu era noivo, eu ia me casar, mas eu abri mão de algo que é valoroso, que é um bem, que a igreja vê como uma vocação, para que na minha vocação eu percebendo que aquilo, a vocação sacerdotal, era uma pérola, um tesouro, eu vendi os meus bens. Eu abri mão de uma vocação para abraçar a outra vocação, que é a vida sacerdotal. E meus irmãos e minhas irmãs, fiz isso com grande alegria, porque a vocação sacerdotal, para mim, é este tesouro que estava escondido. É esta pérola preciosa que eu estava procurando. E na minha vida, meus irmãos e minhas irmãs, foi a melhor coisa que fiz. Então, a partir deste evangelho, eu te convido a se perguntar: qual é a sua pérola preciosa? Onde está o teu tesouro? Sempre está em Cristo. Agora, em Cristo, o que momento, qual o seu estado de vida, o que na sua vida você vai colocar em prática esta escolha por Cristo? E depois, precisamos entender que para estar com Cristo, nós vamos ter que vender muita coisa. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Nós vamos ter que sacrificar muita coisa e coisas boas. Coisas boas. Não é só não matar e não roubar. Sacrificar tempo, sacrificar sono, sacrificar inteligência, sacrificar afetos, sacrificar tudo por Cristo, colocar tudo sob o olhar de Cristo, para que nada venha antepor a vontade de Deus na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs,
que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe, nos faça compreender, procurar este tesouro escondido. E quando eu encontrar este tesouro escondido, no jejum, no matrimônio, no sacerdócio, na oração do terço, na leitura da palavra, na vivência dos sacramentos, na minha vida de igreja, seja o que for em Cristo, quando eu encontrar, que eu tenha a coragem e a capacidade de vender tudo mais, abrir mão por Cristo e para Cristo, porque nele, então, eu vou ter a felicidade plena, a felicidade eterna. Amém, queridos irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe pela sua presença, por você estar aqui, meditando a palavra de Deus todos os dias comigo. Vamos lá, se inscreva no canal. Quem não é inscrito no canal, ainda a metade de vocês, 53% de vocês não é inscrito no canal. Se inscreva, entre no canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa o joinha, a mãozinha aqui, o joinha aqui no vídeo, escreva nos comentários uma palavra que te chamou a atenção, uma frase. Eu proponho para escrever aqui nos comentários, o meu tesouro é Jesus. Vamos lá, escreva aqui, o meu tesouro é Jesus, ou se não, um bom dia, ou se não, uma mãozinha. Tudo isso já contribui para que o canal do YouTube possa ir para frente. Baliza, continuamos com a festa em honra e louvor ao Senhor Bom Jesus. Hoje é quarta-feira, então nós vamos ter lá na Capela Bom Jesus o terço em família às 19 horas. Estamos todos convidados. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.